Olá, galera. Tudo bem? Olha o Neco na área aí, mano. Rapaz, tô com um tema aí polêmico. Cara, a gente vai decorrer um pouco aqui sobre um assunto que, nas minhas andanças por aí, eu tenho observado que tá complicado. E não é questão de qual é a opinião do Neco. Não é a opinião do Neco, é só olhar pros fatos, né? Não precisa. O Neco tem que ter opinião. Olha os fatos, depois você me fala se valeu a pena. Tô eu aqui na minha, né, pensando comigo aqui, né, analisando as coisas, vendo para onde que nós estamos levando esse negócio chamado País Brasil. E eu me decorri com o seguinte tema, meu. Ele vai do sociológico ao filosófico, como sempre. Em 1993 foi por nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Itamar Franco, extinta, retirada da Lei de Base de Educação do Brasil, uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, sabe? E isso me faz arremeter, vou usar aqui hoje de muitas palavras da nossa riquíssima língua, ilibada e vernácula, língua portuguesa brasileira, para falar disso. Então veja só que lindo, né? A gente tirou isso da escola e segundo alguns pensadores educacionais, né? A gente dissolveu isso na geografia, história e outras coisas aí. Que eu já estou negando o que eu estou falando, não é verdade. De lá para cá, a gente percebe o aumento de vários fatores. Primeiro, não há civilidade. Esquece. O brasileiro não respeita ele mesmo, o brasileiro não dá valor a ele mesmo, o brasileiro ele não é nacionalista. E aqui vou fazer minha exceção, ó, ó o bonezinho aqui, ó, aos militares, né? Porque lá eles aprendem um código de conduta que você tem que ter. Um militar tem um código de conduta que ele leva para a vida, que foi o mesmo que foi retirado ali da educação. Então, o que nós temos hoje em excesso? Vou repetir: desrespeito, falta de moral, coisas amorais e coisas que vão muito além. Por quê? Porque foi retirado isso? Não. Porque nós não temos modelo, nem de moral, nem de civilidade. De quem nós vamos copiar? Quem são nossos modelos? Dá um nome aí, vocês que manjam. Vamos lá. Vamos falar disso. Vamos falar, quem é? Pergunta aí para um brasileiro se ele sabe quem é Tiradentes. Pergunta se ele sabe quem é o Visconde de Mauá e o que ele fez pelo país. Pergunta para um brasileiro se ele sabe quem foi Marechal Rondon e o que ele fez. Pergunta aí se ele sabe o que significa os bandeirantes. Pergunta aí pro brasileiro que diz que estuda história. Estudar história não é ir lá e fazer prova, cara. Estudar história é entender porque seu país é como é. Pergunta se ele leu Vidas Secas, se ele leu Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Pergunta aí, a lista é longa, cara. Você vai descobrir que a gente tem uma geração que vem desde antes, ali, eu acho que até 1990 veio boa, depois descambou. Descambou. Então hoje nós temos um problema de gente que não quer trabalhar, gente que acha que o Estado tem que sustentar ele, gente que acredita que o Estado é obrigado a dar as coisas para ele poder tocar os negócios dele para frente, gente que não sabe matemática básica, não vou nem falar de matemática financeira, mas nem o básico financeira, não entende nada de economia doméstica, e o pior, não tem a menor noção de deveres e direitos. Isso é brabo. E eu diria o seguinte: tem gente que acha que tem mais direito do que deveres, sendo que o inverso é que é verdadeiro. E quando você tenta esclarecer a pessoa disso, ela fica brava. Cara, então assim,
nós caminhamos para a anarquia. Porque a partir do momento que a pessoa não sabe qual é o seu dever cívico, que a pessoa não sabe qual é o seu código de moral, ela não tem uma conduta. E pior, ela não tem nenhum modelo a seguir. Quem é o modelo para o nosso país? Me dá um governante aí que está sendo modelo para o país. Não precisa ser o presidente, não. Me dá aí. Não precisa ser o presidente do Congresso, não precisa ser o nosso jurídico. Nós estamos se tornando um país de pessoas que só sabem, vou usar uma palavra aqui bem bonita, ser beligerante. Né? Vou aqui traduzir, eu usei isso para evitar ambiguidade, sendo prolixo com isso. Veja que a beligerância é a pessoa que quer sempre brigar, sempre discutir, sempre não sei o quê. Não há consenso. Na beligerância não há consenso. Isso vem pelo quê? Falta de educação moral e cívica. E por não termos modelos que representem isso dentro da própria família. Essa disciplina, mano, era importantíssima para todos nós, cara. Porque ela ensinava quais eram os deveres do Estado, qual é o dever do cidadão, o que você deveria fazer. Incentivava você a ter amor à família. Ensinava você a respeitar o símbolo da pátria. Porque respeitar o símbolo da pátria, eu não sou aqui nacionalista, não. Não estou defendendo idolatria, não, cara. Estou defendendo a ideia de que pessoas que se unem em prol de construir um país juntam forças e não criam contendas e sempre buscam consenso. E isso era ensinado. Hoje não é ensinado. E foi retirado porque diz que isso aí veio dos militares. Eu, cara, vou te ser sincero. Vamos fazer. Eu gostaria que algum estudioso, algum gênio, filósofo, pararará, que estuda toda a parafernália da sociedade, me diga quantos militares se tornaram aí marginais, prostituta, traficante. Vai ter alguns, cara, mas vamos pegar o restante da sociedade e fazer um comparativo estatístico para você ver a quantidade como é diferente. Por quê? Código de moral, cara. O cara, quando é militar, eu tive vários professores militares, pelo menos uns 3. O cara chega no horário, missão dada é missão a ser cumprida. O cara, ele tem um código de conduta, irmão. Você tem um código de conduta? Eu tenho um código de conduta? Eu tenho um código de conduta. Neco tem um código de conduta. Eu não perverto a minha ética para atender ninguém. Minha ética foi construída com bases sólidas. Vem de família, vem de estudo, vem de pessoas que eu tive contato. Então, assim, resumindo, cara, nós precisamos construir uma sociedade baseada em modelos ou exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas na nossa sociedade em todos os ramos. Você entendeu? E que entendam que sem trabalho, sem ordem, não há progresso. Nós estamos caminhando com uma desordem. Eu estava lendo há pouco aqui uma matéria que a cidade de Santos, mano, quer fechar os bar, mano. Cara, não se educa a pessoa com lei, mano. De onde tirar essa idiotice? Se educa pessoas com comunicação, com adestramento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Os ignorantes que não sabem o que significa a palavra adestramento. Adestramento se usa para pessoa e treinamento se usa para animais. Pode usar adestramento também para animais, entendeu? Mas o correto uso da palavra para quando a gente vai desenvolver uma habilidade é adestramento. É aquilo que você vê o teórico, exercita, faz de novo, então é adestramento. E aí você recebe um resultado, que é o que a gente faz com o cachorro, com o gato, que a gente chama de adestramento. Mas o ser humano também tem que ser adestrado. Então, assim, resumo da obra, cara. A gente precisa de repensar esse país, mano. A gente precisa de começar a dar ideia aí pros políticos aí. Eu tô fazendo minha parte, tô me comunicando aqui, ó. Quiser assistir o vídeo aí. Quer trocar uma ideia, passa uma mensagem. Tamo aí. Agora, assim, a gente tá perdidamente o caminho do caos, da desordem. O brasileiro é desorganizado em todos os sentidos, cara. Você sabia que só apenas 20 milhões de brasileiros praticamente mantêm o país inteiro? Porque uma parte é criança, uma parte está trabalhando e uma parte recebe benefício do governo. Esse é um outro tema polêmico, cara, que eu queria chegar lá, sabe? Mas eu não quero falar dele aqui, não. Hoje eu vim falar de que sem uma educação não vai resolver. Não adianta criar lei, não adianta multar. O cara não quer que o cara ande com o escapamento aberto. Educa o cara na escola, cara. Na Alemanha lá o cara é ensinado para atravessar a rua. O motorista é ensinado para parar o carro. Por que aqui não pode ser assim, cara? Por que a gente não copia coisa boa? Porque no Brasil é o único país onde o carro é multado. Você que é o proprietário do carro não é, mano. Não existe nenhuma lei coerciva. A única lei que presta nesse país, mano, tem um nome. É a Maria da Penha
que serve para duas coisas. Primeira coisa, serve para prender o cara que está trabalhando, tem um filho e que não pagou pensão e vai preso. Porque tem um monte de filho sem pai aí que ninguém tá nem aí. Ou que a mãe nem entra com a ação porque o pai é um indivíduo que às vezes é perigoso, né? Pode causar levar a outros tipos de crime. Aí tem gente que chama de feminicídio, né? Que se as mulheres fossem santa. Homicídio porque é só homem que mata, né? Não sei se a definição de homem é para homem e mulher. Mas assim, eu não vou entrar aqui na etimologia e nem na epistemologia da palavra. Mas assim, irmão, tem muita coisa que a gente precisa repensar, mano. Nossos modelos de artista, né, não ensina nada de útil. Canta música imbecil, não transmite uma mensagem. A gente não tem cultura. A cultura aqui é do sofrimento, de dor, de perdeu, de largou, de brigou. Cara, de guerra, tipo, eu moro no morro, venci, vou lá com a BMW, nem tem lugar onde andar naqueles morros feios do Rio, nas quebradas aqui do Grajaú, lá, Rio Pequeno, mano, favela feia, Paraisópolis, nem vou falar, Zona Oeste, Zona Sul, Freguesia do Ó, Zona Norte, mano, Pirituba, Fanco da Ró, mano, tô falando de São Paulo, e Salvador, é um helicóptero gigante, irmão, aquilo lá. Para, irmão, vocês não conhecem nada do Brasil, fica com mimimi, cara. Vai dar um rolê aí pra você ver, mano. Sai da televisão aí, sai do YouTube aí, sai das mentirinhas. Sai dessas mulheres aí, desses caras que ficam fazendo vídeo com filtro aí, irmão. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidades. O problema nosso é que a gente foca na falta da qualidade, na escassez, mano. A gente tá escasso de cultura. Cara, a gente faz filme de violência o tempo todo, mano. O filme brasileiro que faz sucesso, mano, são filmes de violência, velho. Filme de desgraça, mano. De trauma. Não tem um filme assim, tipo de... Cara, mostrando um cara que venceu, mano. É só desgraça, 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 desgraça. É como se a gente vivesse num mundo só de desgraça, cara. Eu não quero mudar o mundo, não, mano. O mundo tem que se mudar, mano. Eu mudo minha realidade. E eu não quero isso pra mim, não. Não desejo isso pros próximos pra de mim também, não. Agora, assim, essa questão de educação tá complicado. Aluno não respeita professor. Onde já se viu isso aí, irmão? Pra mim tinha que ser tudo escola militar, brother. Acabou. Poder coercivo. Não obedeceu, disciplina. Já era. Sem mimimi, sem chororô. Vou lá no juiz reclamar porque não sei o quê. Você vai ler a porra de um estatuto de escola pública, você chora, mano. De tanta regra maldita que não presta pra nada, não ajuda em nada. É um país de imbecil que acha que cria uma norma e resolve. Entendeu? Mano, se eu for falar tantos casos que eu tenho visto aí, mano, eu tenho que fazer uma série sobre isso aí, mano. Imbecilidades do Brasil, me chamar. Porque, mano, ainda dentro desse quesito aí, mano, a falta de união quando as pessoas não têm um código de moral, não tem como se unir, porque não tem base pra isso. Então cada um vai buscar o seu. E quando cada um busca o seu, o que acontece? A gente gera o chamado caos. Porque não existe ordem. Não existe ordem, existe desordem. Onde existe desordem, a gente vai pro caos. Antes do caos, a gente tem um negócio chamado anarquia. Anarquia leva ao caos. Temos que repensar isso aí, mano. Tô fazendo a minha parte, onde eu posso, onde eu passo. Deixo minha mensagem. Vamos se unir em prol de algo positivo. Um país, mano, onde que a gente tem milhares de riqueza, ninguém investe em empreendedorismo, ninguém... fala essas iniciativas do governo, mano, isso é palha de fogo, mano, isso é fogo de palha, né, mano? Eu tenho que invertir aqui, ó. Tem muita coisa que tem que ser feito, mano. Tem que começar a usar a televisão para estabelecer um código de conduta e um código de moral para que as pessoas tenham um norte, cara. Quer seguir, segue. Você não quer, a própria sociedade te exclui. Você entendeu? Não é tipo obrigatório, não, Brigitte. Mas tem que ter alguém falando, irmão. Se a gente for pra lá, ó, é melhor. Entendeu? Acima de todas as coisas, mano, se as pessoas aplicassem apenas os princípios que tem na Bíblia, independente do cara ser cristão ou não, acreditar em Deus ou não, já tava no lucro. O código que foi dado pra nação de Israel, mano, no começo do mundo, serve pra muita coisa, mano. Tem até código de higiene, banho, lavar a mão, coisas básicas, cara, que hoje você não tem. Você entendeu? Tem leis no Brasil que pervertem a lei sagrada, mano. Você é louco. Entendeu? Onde pode o pai não disciplinar um filho, irmão? Você tá doido, irmão? Agora, para pagar pensão, para não sei o que, o filho se sentiu agredido pelo pai, vai procurar um conselho tutelar porque o pai deu
um tapa no pé da orelha por causa do desrespeito pro próprio bem dele. Que pai, mano, vai bater num filho, mano? Quem não sabe quando um pai bate num filho em excesso? Não é em excesso porque o filho acha que foi excesso. É quando as outras pessoas, não com os valores de torcida que tem hoje, percebe que aquilo causou um dano maior do que a correção esperada. Você entendeu? Que pai quer ver um filho no crime, na droga, se prostituindo, desrespeitando as leis, passando com as motocas fazendo barulho, a menina saindo com a bunda do lado de fora, chegando em casa a hora que quer, não paga uma conta, não vai no chão. Que país é esse, cara? Já cantava Renato Russo, saudoso Renato Russo, entendeu? Nessa hora eu me recordo do Renato Russo, que país é esse, e de Raul Seixas. Vamos vender o Brasil para pagar nosso mingau? Já era, o cara já falava lá em 80 como é. Lá tava menos ruim que agora. Se ele tivesse vivo agora, ele ia ter que reescrever a letra, mano. Entende? Aí vem falar, mano, que não, mano, eu sou brasileiro e eu vou te falar, irmão. Existe muita gente de qualidade aqui. Mas os melhores brasileiros que tem no Brasil, vou falar a verdade pra você, a maioria foi embora. Porque aqui você não consegue desenvolver. É você nadando contra a maré de falta de moral, falta de civilidade, falta de ética, falta de disciplina, falta de esforço, preguiça, má vontade, nesse andade, para quem não sabe, nesse andade, a incapacidade que a pessoa tem de aprender. Então, assim, cara, eu acredito que o melhor para o Brasil seria trazer de volta essa aí. Ó, eu acho assim, eu vou dar uma pequena sugestão aqui para concluir esse vídeo, que é longo mesmo, que eu sou prolixo, falo pra caramba e não tô nem aí. Quem não gosta, não assiste, tchau. Um abraço. Eu continuo aqui de boa. Tô preocupado com você que não consegue escutar a verdade. Tô preocupado comigo. Pelo menos essa é a minha verdade. Se não é a sua, coloca aí no comentário. Dá suas ideias. Tinha que voltar. Pra mim tem que ter 3 disciplinas obrigatórias, velho. Começando lá na quarta série de preferência. Entendeu? Matemática financeira para todo mundo, sem exceção. Criança já começa a entender o que é finanças, que é juros compostos, aplicação em ação, retorno, ganho. Essa aí tinha que ser tipo top, mano. Essa aí que eu acabei de comentar, educação moral e cívica, devia voltar. E porra de regime militar. Pô, não tô vendo nenhum ganho nessa porra aqui. Se fosse, o pessoal não sabe nem que é regime militar, mano. Vixe, meu vídeo ficou longo, mano. Tá longo, mano. Acho que vai acabar aqui, não sei. Mas enfim, vamos lá. Então, assim, tinha que voltar. Educação moral e cívica. Acabou, fim de papo, tô nem aí. Cagando e andando, você não gosta de ter regra na sua vida. Procura outro lugar, vai morar num país que nem lá na. Vai morar na África, cara. Lá na África subsaariana, você pode fazer o que você quiser, no meio do mato lá. Você pode, porque não vai ter ninguém. O mais vai acontecer, um cara te encontra, como não tem lei, você se mata lá, você resolve. Que é selvageria. E eu diria o seguinte: os animais são organizados, porque só mata pra comer, tá? Você tem que procurar uma zona de guerra. Você vai lá pro, vai para, eu vou te dar uns países legais pra você ir, entendeu? Vai ali pro Moçambique, Nova Guiné, você cai pra lá, irmão. Lá você faz o que você quiser. Lá quem pode mais chora menos, entendeu? Corrupção lá é top também. Pode ir pra lá que você vai se dar bem lá. Então assim, tinha que ter educação moral e cívica. E a terceira e mais importante, mano, né? Cara, todo mundo tinha que receber uma educação básica sobre alimentação. Aí você fala, Luizão, você pirou a cabeça, mano? Não. Cara, acredite, se as pessoas soubessem se alimentar direito, o nível de doenças existente, mano, ou de doenças que acontecem no decorrer da vida, mano, seria reduzido. Acredite, mano, deveria ter isso aí. Ser obrigatório, mano, ter uma matéria, mano, que ensine o cara sobre nutrição. Você entendeu? E voltar, é isso aí, nutrição e exercício físico. Acabou. Toda escola é obrigado a ter lá um professor de educação física, como tinha antigamente, e ser obrigatório. Tem que treinar, porque o cara não treina, fica doente, come mal, fica doente, ficando doente não produz, impacta o processo do país, a desordem, volta tudo de novo. Então assim, educação moral e cívica, importante, educação financeira, nutrição e educação física e nutrição. Acabou. Começa na quarta série, pau no gato. Vai trazendo pesquisa, vai atualizando, você entendeu? Mas isso são ideias minhas, de Neco, que entende o mundo de outra forma. Em lugares onde isso acontece, alguns países mais desenvolvidos, Coreia do Sul, Taiwan, países onde não tem tanta comida que nem aqui, lá, Escandinávia, Holanda. Os Estados Unidos não é exemplo para nada disso aí, né? Enfim, Ucrânia lá que tá em guerra.
País das pessoas, o Japão, tem muito que ensinar sobre isso aí, você entendeu? Então, assim, copia o que é bom, cara. Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, não usa porque não quer. É isso. Neco foi. Um abraço. Até mais.